Oh, oh, o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Oh, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Oh, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, 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 oh. És o meu alívio. Boa noite, mais uma noite de vitória aqui na nossa Igreja Batista Betel. É um prazer receber você. Sou o pastor Isaías Andrade e com certeza teremos uma grande bênção para você nessa noite. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, há algo interessante para nós nessa noite e tem tudo a ver com o que será ministrado ao seu coração também. E nos diz assim a palavra de Deus: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E com certeza, através da nossa ação, através de nós nos humilharmos diante do Senhor, Deus irá nos responder. Fique até o final, compartilhe também essa mensagem com quem você conhece. E com certeza o melhor de Deus está chegando. E que Deus possa te abençoar ricamente. Boa noite, irmãos. Graças e paz. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Como diz lá em Pedro, que nós devemos amar os nossos irmãos com amor e misericórdia, né? E com afeição.
Então nós estamos muito felizes em estar participando aqui neste momento no YouTube, né, com grande alegria e felicidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura que se encontra em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E quando eu recebi o convite do pastor, né, eu fiquei pensando como eu poderia explanar um assunto bíblico que trouxesse um avivamento para as nossas vidas, que fosse algo interessante para que todos nós pudéssemos compartilhar, principalmente nos dias de hoje, principalmente nos dias em que vivemos. E essa palavra, ela veio até mim, pois ela fala de uma situação a qual nós vivemos. Muitos hoje em dia têm vergonha até mesmo de ir na igreja, falam que é medo pelo Covid, ou então acabam falando alguma coisa, né, que a gente sabe que é totalmente contrário à nossa realidade. Então, quando eu li esse verso, eu falei: nossa, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Quando o apóstolo ele fala aqui que não se envergonha, é porque ele não tinha medo de falar para as pessoas, ele não tinha receio, ele não tinha nenhum tipo de dificuldade em pregar o Evangelho. E hoje nós vivemos dias onde as pessoas têm dificuldades em pregar o Evangelho. As pessoas têm dificuldades em falar sobre Jesus Cristo e sobre a salvação. Falar sobre a justificação que Jesus ele nos proporcionou através do sacrifício dele ali na cruz. Então, hoje muitas pessoas falam: não é religião, vamos falar sobre tal coisa, vamos falar sobre Deus, mas não falam sobre a salvação e as boas novas do Evangelho. Jesus ele veio aqui na terra para nos salvar. Quando Jesus ele chegou até aqui, ele teve grande compaixão, porque as pessoas andavam como ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor, ela não tem cuidado. Uma ovelha sem pastor, ela não consegue sobreviver. Ela fica totalmente à mercê de tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Das situações onde elas podem, né, morrer por causa de algum predador, ou então levar até uma quebra de uma pata e acabar caindo, né, em garras diferentes. Então, quando Jesus ele compara aquelas pessoas a ovelhas sem pastor, é porque aquelas pessoas não conheciam a bondade de Deus e a bondade do Evangelho. Elas não tinham noção do que seria o Evangelho na vida delas. Então Jesus ele teve grande compaixão por aquelas pessoas. E aqui o apóstolo Paulo ele estava diretamente falando que ele não se envergonhava de falar sobre o Evangelho de Cristo. Ele não se envergonhava de estar falando das boas novas. E hoje nós também temos que ter esse mesmo sentimento. Um sentimento em que nós temos que pregar o Evangelho, falar para o outro qual é a dificuldade, né, o perigo que eles têm em em viver no mundo sem ter a bênção e a graça de Deus na vida. Então, Paulo aqui, ele veio falar que o Evangelho, além de tudo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para termos o poder de Deus, nós devemos crer nele. Para entendermos o Evangelho, nós temos que ter esse poder dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo, sabiamente, ele veio falar que ele não se envergonhava, como nós não devemos nos envergonhar hoje. Nós devemos pregar mesmo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho que leva transformação para as pessoas, um Evangelho que leva salvação, um Evangelho cheio de propósitos. Uma vida que nós devemos ter é uma vida cheia de propósito. E o grande propósito de Deus é que a gente faça a obra dele. Esse é o grande propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós, através do nosso testemunho, da nossa palavra, do nosso pregar, alcance pessoas e que essas pessoas sejam transformadas. E
E no versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então que possamos viver também cheios de fé, possamos viver na renovação espiritual, uma renovação onde Deus ele nos chama para todos os dias. A gente não se conforme com os séculos, né? Não se conforme com o tempo que estamos vivendo, e sim sejamos transformados pelo poder de Deus. E essa transformação é constante. Essa transformação é algo que nós devemos colocar dentro da nossa vida e acordar com ela e viver com ela e sendo transformado dia após dia, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós não devemos nos envergonhar daquilo que o Senhor nos deu como principal missão. Em Mateus diz: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. Cristo está conosco todos os dias. E além disso, Ele nos ensina a gente ensinar. Ele fala, Ele dá um comando: olha, vocês têm que ensinar todas as coisas que vos ensinei. Ou seja, você que é discípulo de Jesus, você tem que passar esse ensinamento que você recebeu de uma forma onde o outro possa ser um discípulo também. Todo discípulo, ele tem que fazer a mesma obra do Mestre. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos estar sempre ao lado das pessoas, mas também nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos fazer com que as pessoas entendam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação delas. Nós devemos pedir para que o Espírito Santo nos transforme todos os dias, nos encha todos os dias, para que possamos estar propagando este Evangelho. E para finalizar este momento, nós devemos entender que quando Paulo falou que ele não se envergonha do Evangelho, é porque ele vivia o Evangelho. Ele vivia missões. Ele vivia algo profundo. Ele vivia algo ali que ele estava todos os dias vivendo e ele queria saber cada vez mais. E quando a gente vive o Evangelho de Deus, quando a gente vive a missão de Deus aqui na Terra, nós sabemos que todos os dias nós iremos aprender de Deus. Então que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossos corações, que você não se envergonhe do Evangelho dele, mas que você creia que Jesus, ele é superior a todas as coisas e ele quer salvar todo o homem, todos os homens. Que Deus nos abençoe e um abraço do Micael para todos os irmãos, e é um prazer estar participando aqui com vocês. Amém? Deus abençoe. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão,
que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Fala, meus irmãos, meu nome é Fabrício, eu sou pastor aqui no Paraná já há 17 anos e passei pelo Covid agora no mês de maio, eu e a minha esposa. Eu fui um pouco mais grave, ela foi tranquilo e eu tive que ficar 30 dias em isolamento. Passei por um processo novo aqui na região de tratamento. Eu fui tratado em casa mesmo e isso acabou que a área médica da cidade, junto com outras cidades ao redor, começou a adotar esse sistema em virtude da falta de leitos nos hospitais. Então eu fiz parte de um projeto piloto, vamos dizer assim, de tratamento em casa. E foi muito importante isso na minha recuperação, sem precisar ser internado e passar por todo aquele processo mais agudo do tratamento da doença. Mas das lições que eu aprendi com o Covid, a primeira delas é bem simples, é aquela que me faz pensar que todos nós estamos abertos à enfermidade de todo tipo, né? Não importa quem seja você, não importa o grau de escolaridade que você tenha, o quanto tem de cultura, o quanto já gastou com viagens, não importa o seu nível espiritual, se você é um crente, né, extraordinário, uma vida espiritual de intimidade com Deus profunda, que todos nós podemos ser sim alvo e podemos ser alcançados por uma enfermidade como essa, uma enfermidade que tem levado a óbito tantas pessoas no mundo. Então essa é a primeira consideração, que traz com a gente uma responsabilidade de sermos cuidadosos, zelosos com a nossa vida e também com a vida dos outros, com as pessoas que estão próximas a nós. Então você que está ouvindo, que não pegou o Covid ainda, cuide-se, porque você pode sim ser alcançado também por essa doença. As outras lições todas, na verdade, dizem respeito ao mundo espiritual, porque o Covid me fez levar como nada me fez até hoje, me levou próximo da fronteira entre a vida e a morte, né? Teve um tempo mais agudo da doença em que eu comecei a considerar a eternidade já, porque eu acreditei que eu ia morrer, dadas as dificuldades que eu estava enfrentando com relação à respiração. Então eu comecei a considerar a eternidade já como a próxima etapa, né, naquele momento. Isso foi importante para mim,
porque quando vivemos uma vida com saúde, onde vivemos uma vida consciente e tranquila no que diz respeito ao bem-estar físico, a gente não considera a eternidade, nós não pensamos na eternidade. Às vezes nós, como pastores, nós ensinamos sobre a eternidade, nós ministramos na vida dos outros sobre a eternidade, mas não paramos para pensar profundamente. Eu particularmente digo isso da minha experiência, não paramos para pensar sobre a eternidade. Eu nunca parei para pensar sobre a eternidade. E o que significava estar indo para a eternidade com Deus, né? E o Covid me levou a esse momento de reflexão. Primeiro, de ser grato por tudo que Deus fez. Às vezes nós nos esquecemos disso. Quando estamos na fronteira entre a vida e a morte, é um tempo oportuno para a gente olhar para trás e agradecer pela mão de Deus agindo na nossa vida. Ser realmente alguém que tenha gratidão como algo claro na sua mente, de olhar e ver a mão de Deus agindo em todas as coisas, na minha formação familiar, nos meus relacionamentos, no meu casamento, na família que eu constituí, no ministério que Deus me confiou. Eu fui grato. Como que eu estava me despedindo dessa vida, então eu fui muito grato a Deus por tudo isso que Ele me deu. E essa chave virou na minha cabeça também, de saber que há uma eternidade me esperando e que eu estava indo para encontrar com o meu Deus, viver algo que eu nunca alcancei nos meus pensamentos, de beleza, de magnitude. Eu estava indo para finalmente desfrutar daquilo que tanto estudei e tanto ensinei aos outros. E isso me encheu de alegria o coração. Aquela tristeza por estar enfrentando aquela doença, de repente mudou na minha mente como um tempo de alegria. E eu comecei, Senhor, se o Senhor for me levar, vai ser bom demais. Para que eu estou sofrendo aqui? Isso foi muito bom, até na minha recuperação, por incrível que pareça. Então, uma lição importante, há uma eternidade nos aguardando. Há uma eternidade maravilhosa, extraordinária, que homem nenhum conseguiu até hoje definir. Os que chegaram lá não voltaram para contar como é que é, mas a palavra de Deus garante que há algo extraordinário esperando por nós. Então não importa a vida que levemos agora, não importa as dores, as agruras, as mazelas, as dificuldades, as lágrimas, as dores, não importa o que estamos passando, nós vamos nos encontrar no final de tudo com esta eternidade preparada por Deus. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi no tempo mais agudo da minha doença com relação ao que Deus tem preparado. Isso me fez olhar para trás, ser grato e olhar para frente e me alegrar também com o que tinha preparado por Deus para a minha vida. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, você crê? Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando,
tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eita, glória a Deus! O que importa é que você está de pé. As lutas vieram, mas elas passam. E você está aí, sobrevivendo para a glória do Senhor Jesus. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Ei! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Ei, 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 ei. Sobrevivi. Hoje realmente foi uma noite de vitória. Deus falou profundamente ao nosso coração. Esperamos que na próxima quarta-feira você esteja conosco. Nós louvamos a Deus, porque aqui na Igreja Batista Betel nós cremos que o melhor de Deus, ele está chegando. A nossa vitória está chegando. E é por isso que nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.